A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que bom tê-los novamente aqui. Fico muito feliz que você continuou nessa jornada, nessa incrível playlist, cujo título é Volta, Filho Meu. Eu sou o teólogo, pregador da palavra, Tiago Gamarra. E o episódio 2, o título é A Decepção com as Igrejas. Talvez você tenha clicado neste vídeo porque um dia entrou em uma igreja procurando Jesus e encontrou outra coisa. Talvez você tenha visto escândalos, talvez você tenha visto disputas por poder, talvez você tenha visto dinheiro ocupando o lugar que deveria ser de Deus, não é mesmo? Ou talvez você tenha olhado para a vida de alguns líderes e pensado como alguém que prega humildade pode viver no luxo, enquanto tantos irmãos passam necessidade. Se você já fez essas perguntas, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas deixam as igrejas que viram. Mas eu quero fazer uma pergunta muito importante. Quando Judas traiu Jesus por dinheiro, Jesus deixou de ser o Salvador? Definitivamente não. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus deixou de ser o Messias? Também não. Os erros das pessoas nunca mudarão quem Cristo é. Ao longo da história, infelizmente, existiram e ainda existem líderes que usam a posição espiritual para benefício próprio. Existem casos de corrupção, existem casos de manipulação, existem casos em que o dinheiro passa a receber mais atenção do que as pessoas. Há comunidades onde quem contribui mais recebe mais reconhecimento, mais proximidade da liderança e mais privilégios. Isso é doloroso porque Deus nunca mediu o valor de alguém pela quantidade de dinheiro. Jesus elogiou uma viúva que ofertou apenas 2 pequenas moedas. Enquanto muitos admiravam os ricos pelas grandes quantias, Jesus olhou para o coração daquela mulher. O reino de Deus funciona de maneira completamente diferente do mundo. Também é verdade que muitas pessoas se perguntam por que há tantas famílias necessitadas, enquanto algumas igrejas arrecadam tanto. Essa pergunta merece ser feita com respeito. A Bíblia incentiva a generosidade, o cuidado com os pobres, as viúvas, os órfãos e todos os que sofrem. Quando uma igreja perde de vista esse propósito, ela precisa refletir seriamente sobre a sua missão. Mas existe um perigo muito grande: transformar a decepção com algumas pessoas em rejeição a Jesus. E isso é exatamente o que o inimigo deseja. Porque se ele não conseguir destruir a sua fé com Cristo, tentará convencer você de que Cristo é igual às pessoas que o decepcionaram. Mas ele não é. Jesus nunca vendeu milagres, Jesus nunca cobrou para amar alguém, Jesus nunca favoreceu ricos por causa do dinheiro. Ele se aproxima dos esquecidos, dos pobres, dos doentes, dos rejeitados e dos pecadores. Seu olhar sempre foi para as pessoas, nunca para o tamanho da oferta. Se alguém usou o nome de Deus para explorar pessoas, essa atitude precisa ser confrontada. Mas não permita que isso roube aquilo que Deus deseja fazer na sua vida, irmão, irmã. Existem igrejas comprometidas com o Evangelho, existem pastores íntegros que vivem para servir, visitam enfermos, alimentam famílias, cuidam dos necessitados e anunciam a palavra com fidelidade. Talvez eles não apareçam nas manchetes, mas Deus conhece cada um deles. A questão não é abandonar Jesus por causa do erro de alguns. A questão é buscar uma comunidade onde Cristo seja o centro, onde a palavra seja ensinada com fidelidade, onde haja amor, serviço,
humildade, compromisso com o próximo. Não desista, porque Cristo, algumas pessoas o representaram mal, mas entregue a sua eternidade nas mãos daquele que não falha. Olhe para Jesus, ele continua sendo o mesmo. Ele continua chamando as pessoas cansadas. Continua curando corações feridos. Continua restaurando aqueles que perderam a esperança. Talvez você, filho meu, machucado, meu querido irmão, talvez você tenha prometido nunca mais entrar em uma igreja. Mas antes de tomar essa decisão definitiva, faça uma pergunta a si mesmo. Foi Jesus quem te feriu? Ou foram as pessoas que não viveram como Jesus ensinou? Essa resposta pode mudar completamente a sua vida. No próximo episódio, vamos falar sobre outra dor que afasta muitas pessoas. A decepção com os pastores. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários apenas uma palavra: esperança. Escreva esperança nos comentários. Assim eu saberei que você continua acreditando que Jesus é maior do que os teus erros humanos. Curta este vídeo para que mais pessoas machucadas possam encontrá-lo. Compartilhe com alguém que abandonou a igreja por causa de uma decepção. E inscreva-se no canal. Que Deus fortaleça a sua fé, cure as suas feridas e faça você, meu querido irmão, minha querida irmã, olhar novamente para aquele que nunca te decepcionará, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus abençoe grandemente e nos vemos no próximo vídeo.